Mulheres de Esperança. Olá, bem-vinda ao programa Mulheres de Esperança. Eu e a Miriam vamos fazer-te companhia nos próximos 15 minutos. Se é a primeira vez que estás a ouvir-nos, queremos que seja a primeira de muitas vezes. Podes estar a ouvir-nos através da rádio local, do YouTube, da web rádio da RTM Portugal, podcast TWR 360. Queremos saber por qual destas opções costumas ouvir-nos. Manda-nos uma mensagem nas nossas redes sociais. Queremos muito conhecer-te. Siga-nos no Facebook e Instagram. No domingo passado comemorámos o Dia da Mãe e hoje queremos falar para as que já são, planeiam ser ou conhecem uma mãe que precise de uma palavra de esperança. Ser mãe é uma tarefa de responsabilidade que deve ser levada muito a sério. Mas por vezes as mães são demasiado exigentes com elas próprias e estabelecem crenças erradas do que é ser uma boa mãe. Isso é mesmo verdade, Miriam. Eu própria confesso que tenho algumas dessas crenças ou ideias que assumo como verdades. São mentiras que, embora não sendo muitas vezes declaradas, as mães contam a si mesmas. Primeira, devo ser perfeita. Bom, vamos diretas ao ponto da questão. Não existem mães perfeitas. Quando te esforças para ser perfeita, magoas os teus filhos. Esta é a verdade. Os nossos filhos precisam de aprender com o nosso exemplo. Cometer erros por tentativa e erro faz parte do processo de crescimento. À medida que o teu filho cresce, o mesmo acontece contigo como mãe. E assim vais adquirir sabedoria e experiência nesse caminho, incluindo cometer erros e por vezes falhar. Vai haver sempre algo mais perfeito nas redes sociais, nos grupos ou até nas outras famílias que vão denunciar as nossas imperfeições, inclusive as nossas próprias expectativas e aspirações. Por isso não deves deixar que o julgamento molde a tua maternidade. O que importa é dares o teu melhor. Mentira 2. Eu deveria fazer mais. Quando nos focamos nesta mentira, apenas conseguimos ver o que não estamos a fazer enquanto mães. Uma coisa muito importante sobre os nossos pensamentos é assumir que nem sempre são a verdade, especialmente quando estamos perante stress, ansiedade, angústia e frustração. Provavelmente há um pensamento distorcido por detrás dessa emoção e é importante analisar qual é. Convém colocar em causa este pensamento e ver de outra perspectiva. Observar de outro ponto de vista ajuda-nos a não ficarmos tão agarradas a este pensamento do devia fazer ou tenho de fazer. Focar-te no que fazes pelos teus filhos. Tu ofereces amor, segurança e fazes o melhor de acordo com a realidade da tua família. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Hoje estamos a abordar algumas mentiras que as mães contam para si mesmas e que, com o tempo, transformam-se em crenças. Mentira número 3. A culpa é minha se o meu filho falha ou tem dificuldades. Uma boa mãe faz o possível para preparar o seu filho para os obstáculos da vida. Se o teu filho tiver uma dificuldade, pode significar que ele precise de mais ajuda para lidar com essa situação específica. Não significa que tu sejas um fracasso. Quando crescerem, eles próprios vão fazer as suas escolhas. É importante nos lembrarmos que não podemos determinar nem ser responsáveis por tudo o que acontece na vida dos nossos filhos. Tu preparas o teu filho para os desafios da vida e tens de celebrar o esforço, o processo, independentemente do resultado. Gostávamos de partilhar contigo uma história como exemplo maravilhoso e que vai no seguimento desta ideia. A história do filho pródigo conta acerca de um homem que tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo pede ao seu pai a sua parte da propriedade da família como herança antecipada. Depois de a receber, o filho inicia uma longa jornada para uma terra distante e desperdiça toda a sua fortuna sem pensar no dia de amanhã. Depois de não sobrar mais nada, uma fome severa atinge o país e este filho encontra-se na miséria. O seu estado era de tal pobreza que desejava até comer a comida dos porcos que alimentava. O jovem finalmente cai em si e lembra-se do seu pai. Em humildade, ele reconhece a sua tolice e decide voltar para casa e pedir perdão ao seu pai. Este recebe o seu filho, de volta com os braços abertos e cheio de compaixão.
encontrou-se muito feliz com a volta do seu filho perdido. E imediatamente o pai pede para preparar uma enorme festa para comemorar o regresso do seu filho. Esta história encontra-se na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Gostava de analisar contigo a atitude deste pai. Provavelmente ele poderá ter ficado surpreso quando o seu filho caçula lhe pede a herança e ficou possivelmente triste com a situação, porque para além do filho estar a exigir a sua independência, também estava a exigir uma herança que só deveria ser dada e repartida entre eles apenas após a morte do pai. Por outras palavras, o filho mais novo estava a apressar a morte do seu próprio pai por causa da herança. Mesmo que este filho tenha tido uma atitude ingrata e arrogante, o pai não questionou as suas decisões. Deu-lhe a liberdade de fazer o que ele quisesse e entregou a sua parte da herança. Apesar da atitude errada e impensada do filho que esbanjou toda a sua fortuna numa vida fútil, este pai não se culpabilizou pelo comportamento errado do seu filho. E quando este se arrependeu, o pai recebeu-o de braços abertos, até celebrou com uma festa. Será que enquanto mãe consegues ter a mesma atitude deste pai? Mesmo que o teu filho tome decisões e faça escolhas erradas, é importante que quando se redime, o teu perdão, amor e compaixão possam ser colocados em ação e sem julgamentos. Que o possas aceitar de braços abertos. Afinal, é isto que Deus, o nosso Pai, também faz com cada uma de nós. Que excelente exemplo, Miriam. Obrigada por essa partilha. Vamos então voltar às crenças erradas. Mentira número 4. Devo colocar o meu filho sempre em primeiro lugar. Bom, esta é controversa. A verdade é que vivemos numa sociedade centrada na criança e que valoriza cuidar delas antes de cuidarmos de nós mesmas. Com isto não quer dizer que reduzas o tempo de qualidade com os teus filhos, mas há tempo para tudo. É uma questão de organização. É extremamente importante estares bem para que os teus filhos estejam bem. Se a mãe não está feliz, a criança não é feliz. Tira um tempo para ti, para o teu autocuidado. Fazer exercício físico, ler um livro, dar um passeio, estar com as amigas, fazer algo que gostes e que te faça bem. A verdade é que o autocuidado é essencial para desempenhares o teu papel de mãe. Vamos para a última mentira. Número 5. Posso fazer tudo sozinha. Pedir apoio, incentivo ou orientação continua a ser visto como uma fraqueza, o tal estigma da sociedade. Entre os vários papéis que representamos na vida, filha, esposa, profissional, etc., nenhum é tão rico, multifacetado e impossível como o de mãe. Nenhum outro oferece tantos desafios e surpresas. E apesar de fazer parte do que é instintivo em toda a mulher, por vezes ficamos perdidas e sem saber o que fazer. Admitir que precisamos de ajuda pode ser um passo desafiador, mas que pode mudar o nosso percurso enquanto mães. Pedir ajuda é uma forma de cuidares melhor dos teus filhos. RTM Mulheres de Esperança. Subscreva o nosso canal no YouTube. Ensina o menino o caminho que deve seguir, e assim, mesmo quando for velho, não se afastará dele. Provérbios 22:6. A Bíblia sempre nos ajuda e aconselha. Se estás preocupada, apega-te a esta promessa. Não sintas a pressão das expectativas do mundo em relação ao teu papel de mãe. Faz o teu melhor para criares os teus filhos com valores e princípios e descansa em Deus. Siga-nos no Facebook e Instagram. Finalizamos aqui o nosso programa. Já sabes que podes visitar as nossas redes sociais, fala-nos da tua experiência como mãe e das tuas dificuldades. Temos todo o gosto em poder ouvir-te. E não te esqueças, encontra esperança hoje.
Há esperança se em amor esperamos, e na perseverança fechamos. O Deus fiel que foi, que é e há de ser. Emmanuel na luta nos fará vencer. Na solidão eu encontrei-me novamente, e na provisão eu comprovei: és suficiente. O teu abraço é o que me anima a levantar, reconhecer o meu cansaço e repousar. De novo nos ergueremos e cantaremos que o amor jamais acabará. A noite não dura para sempre, no meio da dor tu estás presente. Deus dá segunda oportunidade. Há esperança se em amor esperamos, é na espera e na perseverança fechamos. Tu és fiel, o Deus fiel que foi, que é e há de ser. Diz o seu nome. Emmanuel na luta nos fará vencer. A nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, onde a desgraça voltou, onde a desgraça voltou. Que sobreabunde a graça, que a tua vontade se faça e que a ansiedade se desfaça. No nome de Jesus, onde o medo habitou, que faça morada o amor, que afasta todo temor. Oh, faz-nos livres, Senhor. Onde a desgraça abundou, que sobreabunde a graça, que a tua vontade se faça e que a ansiedade se desfaça. Onde o medo habitou, que faça morada o amor, que afasta todo temor. Oh, faz-nos livres, Senhor. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. RTM Mulheres de Esperança. Subscreva o nosso canal no YouTube. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.